Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renan Aquino Neri. Trabalharemos a disciplina de manutenção elétrica industrial. Na aula 3, tratamos dos tipos de manutenção preventiva, preditiva e detectiva, onde tratamos de suas características e suas peculiaridades. Nessa aula, iremos ver os outros tipos de manutenção que são praticadas atualmente. Ao final, você vai entender melhor sobre como são aplicados os tipos de manutenção corretiva e manutenção produtiva total, também conhecida como TPM. E por que, em alguns casos, uma forma é melhor do que a outra em termos de custo, segurança e produtividade. Por fim, faremos uma análise comparativa entre os tipos de manutenção aqui estudados. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Vamos começar? Durante muito tempo, as indústrias funcionaram com um sistema de manutenção corretiva. Com isso, ocorriam desperdícios, retrabalhos, perdas de tempo e de esforços humanos, além de prejuízos financeiros. A partir de uma análise desses problemas, passou-se a dar ênfase à manutenção preventiva. Com enfoque nesse tipo de manutenção, foi desenvolvido o conceito de manutenção produtiva total, conhecido pela sigla TPM, Total Product Maintenance, que inclui programas de manutenção preventiva e preditiva. A manutenção produtiva total teve sua origem nos Estados Unidos e foi introduzida no Japão em 1950. As empresas japonesas, até então famosas pela fabricação de produtos de baixa qualidade e arrasadas pela destruição causada pela guerra, buscaram, na excelência da qualidade, uma alternativa para reverter o quadro na qual se encontravam. Até então, a indústria japonesa trabalhava apenas com o conceito de manutenção corretiva, após a falha da máquina ou equipamento. Isto representava um custo e um obstáculo para a melhoria da qualidade. A primeira indústria japonesa a aplicar e obter os efeitos do conceito da manutenção preventiva foi em 1951. São dessa época as primeiras discussões a respeito da importância da manutenibilidade e as suas consequências para o trabalho da manutenção. No Brasil, essa filosofia começou a ser praticada em 1986. O conceito básico de TPM é a reformulação e a melhoria da estrutura empresarial, a partir da reestruturação e melhoria das pessoas e dos equipamentos, com o envolvimento de todos os níveis hierárquicos e a mudança na postura organizacional. TPM, antes de tudo, deve ser encarada como uma filosofia de gestão empresarial centrada na disponibilidade total do equipamento para a produção. Tal filosofia deve ser seguida por todos os segmentos da empresa, desde a alta gerência até o operador do equipamento. A TPM é o tipo de manutenção que está relacionado com quem a faz, com o lema "do meu equipamento cuido eu". A operação tem uma visão horizontal e, capacitada, assume algumas atividades simples de manutenção. O fato de um parafuso da máquina estar solto ou precisar lubrificá-la não significa que deverá ser acionada a equipe de manutenção. O sucesso da manutenção autônoma está diretamente relacionada ao perfeito entrosamento entre operação e manutenção. A TPM busca uma maior eficiência da manutenção produtiva por meio de um sistema compreensivo, baseado no respeito individual e na total participação dos empregados.
Significa montar uma estrutura onde haja a participação de todos os escalões, desde a alta direção até os postos operacionais de todos os departamentos, ou seja, uma sistemática de prevenção da manutenção, com envolvimento de todos. Trata-se da efetivação da administração das máquinas por toda a organização. A TPM cria um autorgerenciamento no local de trabalho, uma vez que os operadores assumem a propriedade de seu equipamento e cuidam deles eles próprios, eliminando-se as paradas e defeitos. Cria-se confiança. A TPM respeita a inteligência e o potencial de conhecimento de todos os empregados da empresa. A definição da TPM, proposta em 1971, foi revisada em 1989, estabelecendo-se uma nova exposição que se construiu com 5 itens seguintes. O primeiro, tendo como objetivo a constituição de uma estrutura empresarial que busca a máxima eficiência dos sistemas de produção, eficiência global. O segundo, construindo no próprio local de trabalho mecanismos para prevenir as diversas perdas, atingindo zero de acidentes, 0 de defeitos e 0 de quebras ou falhas, tendo como objetivo o ciclo total de vida útil do sistema de produção. O terceiro, envolvendo todos os departamentos, começando pelo departamento de produção e se estendendo aos setores de desenvolvimento, vendas, administração e etc. No item 4, contando com a participação de todos, desde a alta cúpula até os operadores de primeira linha. Por fim, o quinto, atingindo a perda zero por meio de atividades sobrepostas de pequenos grupos. Vale ainda ressaltar que, em harmonia com a definição do TPM, cada uma das letras possui um significado próprio, como segue. A letra T significa total. Total no sentido de eficiência global, de ciclo total de vida útil do sistema de produção e de envolvimento de todos os departamentos que compõem a empresa. A letra P significa productive, a busca do sistema de produção até o limite máximo da eficiência, atingindo 0 acidente, 0 defeito e 0 quebra e 0 falha. Ou seja, a eliminação de todos os tipos de perdas até chegar ao nível 0. A letra M significa maintenance, manutenção, no sentido amplo, que tem como objetivo o ciclo total de vida útil do sistema de produção e designa a manutenção que tem como objetivo o sistema de produção de processo único, a fábrica e o sistema de vendas. A TPM tem como objetivo a redução dos custos de manutenção na aplicação do TPM, na medida em que se permite reduzir perdas e coloca o equipamento em condições ótimas de operação, em um processo de alta disponibilidade. TPM é um conceito gerencial que começa pela liberação da criatividade, normalmente escondida e inexplorada em qualquer grupo de trabalhadores. Esses trabalhadores, frequentemente atarefados em tarefas aparentemente repetitivas, têm muito a contribuir se, pelo menos, isto lhes for permitido. Seu objetivo é promover uma cultura na qual os operadores sintam que eles possuem sua máquina, aprendem muito mais sobre elas e, no processo, se liberam de sua ocupação prática para se concentrarem no diagnóstico do problema e do projeto de aperfeiçoamento do equipamento. Desta forma, há um ganho direto. Outro objetivo da TPM é a melhoria da estrutura empresarial mediante a melhoria da qualidade de pessoal e de equipamento.
Melhoria da qualidade de pessoal significa a formação de pessoal adaptado à era da automação fabril. Em outras palavras, cada pessoa deve adquirir novas capacidades. Mediante a melhoria da qualidade do pessoal, realiza-se a melhoria da qualidade do equipamento. Na TPM, os operadores são treinados para supervisionarem e atuarem como mantenedores em primeiro nível. Os mantenedores específicos são chamados quando os operadores de primeiro nível não conseguem solucionar o problema. Assim, cada operador assume suas atribuições de modo que tanto a manutenção preventiva como a de rotina estejam constantemente em ação. Segue uma relação de suas principais atividades: operação correta de máquinas e equipamentos, registros diários de ocorrências e ações, inspeção autônoma dos equipamentos, monitoração com base nos seguintes sentidos: visão, audição, olfato e tato, lubrificação, elaboração de padrões de procedimentos a serem utilizados no equipamento, execução de regulagem simples, execução de reparo simples, execução de testes, aplicação de manutenção preventiva simples e participação em treinamentos e em grupos de trabalho. Na TPM, a produção assume a responsabilidade pelo equipamento. A manutenção deve manter o equipamento em condições normais de produção. Para isto, ela deve, além de ser eficiente, ser eficaz. O operador passa a ser o mantenedor, assumindo a responsabilidade pela conservação de sua máquina dentro do princípio da minha máquina cuido eu. A manutenção autônoma é uma estratégia simples e prática para envolver os operadores dos equipamentos nas atividades, principalmente de limpeza, lubrificação e inspeção visual. A implementação de manutenção autônoma motiva os operadores a relatarem quaisquer anomalias para a atuação antes que as falhas ocorram, além de garantir mudanças em seus comportamentos, mudando o conceito de eu fabrico, você conserta, para do meu equipamento cuido eu. O operador passa a ser os olhos da manutenção, identificando as anormalidades e solicitando seu reparo. Basicamente, a área de manutenção terá como função dar suporte à operação para a implementação da manutenção autônoma. Quando se fala em manutenção autônoma nas empresas, há uma tendência em acreditar que as atividades de manutenção serão repassadas para os operadores. Isso não é verdade. A manutenção, à medida que se implanta a manutenção autônoma, a equipe de manutenção passa a se concentrar em tarefas que exigem maior especialização. Com a implementação da manutenção autônoma, inclui frequentemente o uso de controles visuais. Durante as inspeções visuais e a limpeza detalhada, os equipamentos são marcados e rotulados com etiquetas para fazer identificação de pontos de avarias, facilitando a manutenção para consertos posteriormente ou, se possível, no mesmo instante da verificação. Todas essas inspeções são documentadas em folhas de checklist e as etiquetas são emitidas em duas vias, uma colocada na máquina e outra no livro de ocorrências, sendo a cor vermelha para setor de manutenção, sanar o defeito, e a azul para conserto por conta da produção, a manutenção autônoma, gerando histórico para futuros estudos e análise de falhas. A ideia primordial da manutenção autônoma é utilizar os operadores de máquinas para executar algumas tarefas de rotinas de manutenção. Essas tarefas incluem a limpeza diária, inspeção, reapertos requeridos pelo equipamento, pois os operadores podem notar mais rapidamente qualquer anomalia, já que os mesmos são mais familiarizados com os equipamentos.
Um exemplo pode ser a limpeza nos equipamentos, na qual os operadores detectam e assinalam anomalias potenciais de quebra, riscos de segurança, de qualidade, entre outros que podem ser prevenidos. Contudo, a ação da produção deve ser parcelada de responsabilidades da manutenção dos equipamentos, principalmente no tocante das atividades de prevenção contra deteriorizações. Se a manutenção e a produção trabalharem juntas, haverá menor paradas devido a panes ou quebras. A manutenção autônoma é dividida em etapas de aplicação: preparação da limpeza, desmontagem do maquinário e separação de peças, limpeza detalhadas e controle visual, a parte de inspeção, etiquetar fontes de avarias, verificar manuais e estabelecer padrão de funcionamento e estado adequado do equipamento, consertar, sanar as fontes de avarias, inspecionar o equipamento diariamente e anotar as ocorrências, melhorar as práticas de funcionamento e produção do maquinário. A manutenção autônoma tem sido uma ferramenta essencial para acelerar os resultados na área produtiva, pois aflora nos operadores um sentido de responsabilidade sobre o maquinário, além de aumentar a motivação dos funcionários, devido à valorização através de capacitação profissional e melhora no ambiente de trabalho. E incentiva o trabalho em equipes, fortificando a relação produção-manutenção, tornando as tarefas mais fáceis e melhorando o desempenho do maquinário, obtendo, consequentemente, aumento de produtividade. Na imagem, podemos ver que a empresa investe no saber do funcionário, né, no conhecimento de suas atribuições que vão ser voltadas ao equipamento. Investimentos em aulas, palestras, cursos, treinamentos, ou seja, investe no saber do funcionário. Por fim, a empresa quer, né, um retorno sobre essas ações, que são qualidade no trabalho executado, produtividade do funcionário e que ele tenha criatividade para desenvolver melhorias no ambiente, sugerir ideias que venham a trazer melhor desempenho para o ambiente de trabalho. Ou seja, é uma soma entre o saber e o querer do funcionário para que tragam, né, resultado melhor para o ambiente de trabalho e para a empresa. A engenharia de manutenção caracteriza-se pela utilização de dados para análise, estudos e melhorias nos padrões de operações e manutenção dos equipamentos, por meio de técnicas modernas, vencendo assim um obstáculo na cultura sedimentada das pessoas. É uma nova concepção que constitui a segunda quebra de paradigmas da manutenção. Praticar engenharia de manutenção é deixar de ficar consertando continuadamente, para procurar as causas básicas, modificar situações permanentes de mau desempenho, deixar de conviver com problemas crônicos, melhorar padrões e sistemáticas, desenvolver a manutenabilidade, dar feedback ao projeto, interferir tecnicamente nas compras. Ainda mais, aplicar técnicas modernas e estar nivelando com a manutenção de primeiro mundo. A manutenção corretiva é a forma mais óbvia e mais primária de manutenção. Pode sistematizar-se pelo ciclo quebra-repara, ou seja, o reparo dos equipamentos após a avaria. Constitui a forma mais cara de manutenção quando encarada do ponto de vista total do sistema. É a mais simples de ser entendida. É o simples ato de consertar o que está quebrado, inoperante, improdutivo. Antigamente, os equipamentos de produção eram mantidos somente por conta de ações corretivas.
Definimos essa modalidade de manutenção como uma atividade que existe para corrigir falhas decorrentes dos desgastes ou deteriorização de máquinas ou equipamentos. São os consertos das partes que sofreram a falha, podendo ser reparados, alinhados, balanceados, substituição de peças ou substituição do próprio equipamento. Embora possa parecer a ausência de uma política de manutenção, a manutenção corretiva é uma alternativa de baixo custo muito aplicada. O problema dessa política não está em fazer intervenções corretivas, mas que sua aplicação isolada requer enormes estoques de peças para suportar as sucessivas quebras, tornando o trabalho imprevisível e, portanto, sem um plano capaz de equacionar os custos. Entretanto, levando-se em consideração a importância do equipamento no processo, o seu custo e as consequências da falha, pode-se chegar à conclusão de que a qualquer outra opção que não a corretiva pode significar custos excessivos. Em outras palavras, a manutenção corretiva é a melhor opção quando os custos de indisponibilidade são menores do que os custos necessários para evitar a falha, condição tipicamente encontrada em equipamentos sem influência no processo produtivo. Manutenção corretiva é aquela de entendimento imediato à produção. Esse tipo de manutenção baseia-se na seguinte filosofia: equipamento parou, manutenção conserta imediatamente. Não existe filosofia, teoria ou fórmula para dimensionar uma equipe de manutenção corretiva, pois nunca se sabe quando alguém vai ser solicitado para atender aos eventos que requerem a presença dos mantenedores. Por esse motivo, as empresas que não têm uma manutenção programada e bem administrada convivem com o caos, pois nunca haverá pessoal de manutenção suficiente para atender às solicitações, mesmo que venha a contar com pessoal de manutenção em quantidade suficiente. Não saberão o que fazer com os mantenedores em épocas em que tudo caminha tranquilamente. E por esse motivo que normalmente a manutenção aceita serviços de montagem para executar e nunca cumpre os prazos estabelecidos, pois há ocasiões em que terá de decidir se atende às emergências ou continua montando o que estava programado. Como as ocorrências de emergências são inevitáveis, sempre haverá necessidade de uma equipe para esses atendimentos, mesmo porque não se deve ter 100% de manutenção preventiva. Dependendo do equipamento, às vezes é mais conveniente, por motivo econômico, deixá-lo parar e resolver o problema por atendimento de emergência. Mesmo em empresas que não podem ter emergências, às vezes elas ocorrem com resultados geralmente catastróficos. Exemplo, empresas aéreas. Nas empresas que convivem com emergência, que podem redundar em desastres, deve haver uma equipe muito especial de manutenção, cuja função é eliminar ou minimizar essas emergências. A filosofia que deve ser adotada é: emergências não ocorrem, são causadas. Elimine a causa e você não terá novamente a mesma emergência. Esse procedimento tem como alvo principal a correção imediata de um defeito, a fim de retomar o mais rápido possível as atividades produtivas do equipamento qual foi submetido à quebra. Nesse caso, o principal objetivo é o tempo de retomada das ações ser o mais rápido possível. A manutenção corretiva emergencial ou não planejada é a correção da falha de maneira aleatória, ou seja, é a manutenção atuando no momento da falha do equipamento, agindo de forma impulsiva,
Caracteriza-se pela ação sempre após a ocorrência da falha, que é aleatória, e sua adoção leva em conta fatores técnicos e econômicos. Do ponto de vista do custo da manutenção, a manutenção corretiva é mais barata do que prevenir falhas nos equipamentos. Porém, pode causar grandes perdas por interrupção da produção. É comum a adoção de manutenção corretiva para algumas partes menos críticas dos equipamentos. Porém, é preciso dispor dos recursos necessários, peças de reposição, mão de obra e ferramental para agir rapidamente. Ou seja, a manutenção corretiva pode ser aplicada para equipamentos que não comprometam o sistema produtivo, qualitativo ou quantitativo, ou a ingredientes ou a integridade física do funcionário. Manutenção corretiva planejada é a correção do desempenho menor que o esperado ou da falha, por decisão gerencial, isto é, pela atuação em função do acompanhamento da manutenção preditiva ou pela decisão de operar até a quebra da máquina. A decisão da adoção da política de manutenção corretiva planejada pode advir de vários fatores, tais como negociação de paradas de produção, aspectos ligados à segurança dos funcionários, melhores planejamentos dos serviços, garantia de ferramentais e peças sobressalentes, busca de recursos humanos com tecnologia externa. A manutenção corretiva planejada possibilita o planejamento dos recursos necessários para a operação, uma vez que a falha é esperada. Os custos de planejamento e prevenção dos reparos são maiores que os de corretiva. Em equipamentos periféricos simples e com falhas bem definidas, também se justifica a adoção da política da manutenção corretiva programada. Mesmo que a manutenção corretiva tenha sido adotada por mais vantajosa, não podemos simplesmente nos conformar com a ocorrência de falhas, como um evento já esperado e, portanto, natural. Nesta frase, toda e qualquer manutenção corretiva, por mais barata que seja, não é viável para a companhia, devendo ter um planejamento para não reincidir a falha. Não confundir manutenção corretiva com quebra-galhos. Toda ação de manutenção corretiva, ela deve ser voltada para sanar o defeito original da máquina. Não é simplesmente fazer um reparo mal feito e ela voltar a funcionar. Toda essa ação deve ser feita para que a máquina volte a funcionar em seu pleno funcionamento. Esse é o objetivo da manutenção corretiva. Podemos citar entre as vantagens e desvantagens da manutenção corretiva o seguinte: vantagens: não exige acompanhamento e inspeção das máquinas. Desvantagens: as máquinas podem quebrar-se durante os horários de produção. As empresas utilizam máquinas de reserva. Há necessidade de se trabalhar com estoques. Podemos citar ainda outras características da manutenção corretiva. Espera-se equipamento apresentar defeito para então realizar reparo. Quebrou, conserta. Pouco eficaz, age somente após a quebra inesperada, reparo não planejado, parada não planejada antecipadamente, desencadeia perdas de produtividades, disponibilidade imediata de pessoal, serviços especiais, técnicos experientes e especializados, imediata disponibilidade de peças, alto custo dos serviços de reparo, serviços surpresas emergenciais, atrapalham o cronograma dos serviços planejados. Ainda sobre as características da manutenção corretiva, podemos citar os seus principais pontos que não a colocam no grupo da manutenção planejada. Custos elevados, falta de confiabilidade nos equipamentos, não se preocupa
com as causas ou efeitos que ocasionam o defeito. Só é indicada quando é mais barato consertar a falha do que tomar ações preventivas. A manutenção corretiva é efetiva quando nenhuma manutenção preventiva for efetiva. O custo da falha é menor que a manutenção preventiva para evitar a falha. A falha é de baixa importância. A manutenção ocasional é a manutenção efetuada em um determinado equipamento quando estiver em uma parada, entre turnos ou repouso. Aproveita-se para efetuar pequenos reparos ou modificações, sejam elas para melhorar a performance ou pequenos ajustes. Nesse processo, devemos encará-lo como uma ação de simples execução e não como uma preventiva. A manutenção ocasional é a forma mais abrangente e menos expressiva da manutenção não planejada, pois para efetuá-la não é necessário um controle preciso, nem mesmo uma coleta e manipulação de registros de manutenção. Apesar da similaridade com a preventiva, ela não tem qualquer estudo ou indicação de fabricante, norma ou procedimento. Como vimos, a manutenção corretiva se torna um tipo de manutenção emergencial e cara para a empresa. Com ela, não podemos passar segurança e previsibilidade para o pessoal da produção. Aí que entra a importância da prevenção em um ambiente industrial, onde poderá trazer diversos benefícios para a empresa. Mas, para isso, é preciso ter uma visão estratégica do potencial de se ter uma manutenção planejada dentro da empresa. Essa necessidade nasce do pessoal da gerência, os principais interessados com o retorno financeiro da empresa. A prevenção traz uma série de benefícios para a empresa, como redução de desperdícios, aumento da disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, diminuição dos custos de produção, melhora a produtividade e a qualidade dos produtos, atende às legislações e reduz acidentes. Eu já pude presenciar nas indústrias em que trabalhei diversos tipos de técnicas de manutenção, desde empresa têxtil com mais de 700 maquinários que trabalhavam com manutenção corretiva, a empresas farmacêuticas que tinham um único equipamento na linha de produção e que trabalhavam com técnicas de manutenção preventiva e preditiva. Isso vai da política de gestão da empresa. Uma empresa industrial, em uma indústria farmacêutica, não pode-se ter nenhum problema com a qualidade do produto a ser produzido. Por isso, a necessidade de equipamentos em ótimo estado de funcionamento. Por outro lado, não se pode aplicar a mesma regra em uma indústria têxtil, onde o produto final não requer tanta especificação. Como encontrar, dentre os diferentes tipos de manutenção, a manutenção ideal? Devido aos vários tipos de manutenção, algumas pessoas têm a dificuldade de especificar qual é a ideal para cada equipamento. A dica é: não podemos pensar somente em forma de manter o equipamento e sim tentar mesclar os tipos de manutenção de forma a encontrar a relação ideal de custo e benefício para cada máquina. Assim, para um motor em particular, nós podemos aplicar a lubrificação, manutenção preventiva, e se for um equipamento muito importante, em que a produção depende dele, podemos gastar um pouco mais e monitorar a vibração e a temperatura, pelo método de manutenção preditiva ou baseada nas condições. Nós podemos também planejar uma parada anual para este motor e, nessa ocasião, fazer todas as revisões e reparos necessários, manutenção de parada e manutenção corretiva. Por outro lado, caso este motor não for importante para a produção, como por exemplo o motor do exaustor, que quando quebra, causa somente o desconforto de menor ventilação no ambiente. A equipe pode simplesmente deixar ele operar até quebrar,
manutenção corretiva. No final das contas, você pode perceber que a mistura mais adequada dos tipos de manutenção será ditada por razões rigorosas relacionadas com o custo das perdas de produção que podem ocorrer em uma parada. O custo deste reparo é o impacto no ambiente, na segurança e na qualidade de um produto ou um serviço, entre outros. Veja que são vários fatores que podem interferir e realmente deve-se ter uma análise detalhada caso a caso. A escolha de um método específico de manutenção vai depender de uma análise de algumas condições, como nós já vimos anteriormente. Eu posso olhar para a figura e fazer uma análise da seguinte maneira: a possibilidade de falha é aceitável para a produção e a segurança? Se sim, podemos aplicar uma manutenção corretiva. Se não, podemos pular para o próximo passo e fazer a seguinte pergunta: a possibilidade de falha é progressiva ou é mensurável? Se não é mensurável, a manutenção a ser aplicada é a manutenção preventiva, baseada no tempo, né, que o fabricante pode dar. Se sim, o uso de técnicas de monitoramento das condições dos equipamentos é viável? É viável fazer o uso de algum diagnóstico nesse equipamento? Se não, se eu não puder fazer o diagnóstico desses equipamentos, eu vou passar a utilizar a manutenção preventiva baseando no tempo do equipamento. Se há essa condição de monitoramento das condições, eu vou pular para o método de manutenção preditiva, né? Onde eu vou fazer ações baseadas no tipo de condição do equipamento. Então, com base nessas perguntas, eu posso levantar um método de manutenção específico para o meu equipamento ou ser adotado dentro da indústria como um todo. Aqui nesse quadro, ele mostra uma evolução dos conceitos de manutenção que nós vimos aí no decorrer da aula 3 e da aula 4, né? Fala aí dos métodos de manutenção corretiva, manutenção preventiva e preditiva e manutenção produtiva total. Se nós fizermos uma análise dos estágios e conceitos da primeira coluna, nós vamos ver que esses conceitos eles passaram a ser mais abordados conforme a evolução do tipo de manutenção. Desde da corretiva, onde eu basicamente passava a se fazer reparos corretivos, foi pulando-se para manutenções preventivas e essas técnicas foram evoluindo, atendendo às novas exigências daquela época, com base naquelas gerações que nós falamos no início, de evolução. Com isso, nós chegamos a uns métodos de manutenção mais eficazes, né? Um dos exemplos é a manutenção produtiva total, onde abrange todos esses estágios e conceitos listados ao lado esquerdo, né? Que passa a ser uma técnica mais atual e que atenda perfeitamente às demandas da indústria. Fazendo uma análise dos 3 métodos aqui mais básicos, a corretiva, preventiva e preditiva, eu tenho um diagrama da manutenção, onde abaixo eu tenho, na linha horizontal, um nível de ocorrências e na linha vertical, uma análise de custos. Se a gente pegar, por exemplo, a manutenção corretiva, de início, ela tem um custo elevado baixo, né? Mas também temos aí um baixo nível de ocorrência, porque o equipamento ele está novo. Com o elevar do tempo e do número de ocorrências, nós vamos ver que o gráfico tende a subir. E com essa subida do gráfico, os custos da manutenção vão elevar. Por quê? Porque se tem um número de ocorrências de manutenção maior, com isso tem perdas de produção, maior tempo de parada do equipamento para se consertar ele. Se a gente pegar uma análise agora com a manutenção preventiva, a gente vai observar que de início ela tem um custo mais elevado, né, do que a corretiva e tende a ter um nível de ocorrências menor. Isso porque quando se aplica o método de manutenção preventiva, de início a gente tem uma adaptação dos intervalos de tempo de aplicação dos planos de manutenção. E com isso gera algumas paradas que não são, né, inesperadas. E isso acaba elevando no início.
Com a adequação desse intervalo, a manutenção preventiva ela tende a se estabilizar com o tempo, quando você passa a conhecer o equipamento, né? Diferente da manutenção corretiva, onde as ocorrências passam a se elevar. Por fim, a manutenção preditiva, ela, se a gente observar, o gráfico dela é totalmente oposto ao gráfico da manutenção corretiva. Por quê? De início, ela tem um custo elevado, porque a aquisição de equipamentos, né, treinamento de equipes para se ter esse processo aplicado na empresa, e com isso a gente vai aplicando e tendo um nível de ocorrência bem baixo, porque você vai passando a conhecer o equipamento, você tem os métodos de diagnóstico, você não precisa parar a máquina para fazer uma manutenção preventiva, né? Você consegue, através dos aparelhos, análise de vibração, de termografia, de óleo, conhecer o equipamento e saber parar ele na hora correta. Então esse gráfico é muito importante para a gente conhecer os custos da manutenção. Aqui, só um resuminho básico do que foi falado, que a corretiva, quanto maior a ocorrência, maior o custo, e a relação ela passa a ser proporcional. Na preventiva, quanto maior a ocorrência, menor o custo, até a um estágio de estabilidade, onde você vai ter uma estabilidade de estoque, paradas programadas, como foi dito anteriormente. A preditiva, inicialmente, um custo é elevado, por questão de investimentos, e a tendência é que quanto maior a ocorrência, menor o custo. A ação é dada na hora e no ponto certo, porque você passa a conhecer o seu equipamento. Então, se a gente fazer um balanço desse gráfico aí, pegar ele, e a gente vai observar que as três tipos de manutenção eles vão se cruzar ali, corretiva, preditiva e preventiva. Nessa forma triangular aí. O que a gente pode observar e tirar desse gráfico aí? Se a gente observar, a gente tem numa base uma preventiva, de um lado do triângulo em menor parte corretiva e em maior parte do triângulo uma parte preditiva. O que isso quer dizer? Nesse triângulo, em primeiro plano, o maior lado é a base, a manutenção preventiva. Logo, a preventiva deve estar em maior escala para a manutenção. Sua aplicação deve ser total para o conhecimento geral do equipamento. Em segundo plano, sequencialmente, a manutenção preditiva. Logo, esse tipo de manutenção mais refinada deve estar principalmente para os equipamentos críticos da planta, aqueles equipamentos que realmente não podem parar e que com a preditiva você pode fazer um monitoramento através das técnicas de diagnóstico. Em terceiro e último plano, a manutenção corretiva, representado que em pequena escala e em casos especiais, essa manutenção também tem sua aplicabilidade, né? Ela deve ser em menor quantidade. Uma empresa falar que está livre de manutenção corretiva, ela está mentindo, porque isso aí não tem como ficar e evitar de ter dentro de uma empresa. Chegamos ao fim da aula 4. Nessas 4 aulas, tratamos sobre os conceitos, gestão e demais tipos de manutenção que envolve o ambiente industrial. Por se tratar de uma disciplina teórica, é preciso muita leitura e atenção para compreender os conceitos e termos que envolvem a manutenção elétrica industrial. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material extra. Bons estudos e qualquer dúvida é só entrar nos nossos fóruns.